Oi gente, meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta e vamos falar hoje sobre iluminação. Sim, vai, faz o que eu quero. Eu tô adiando fazer esse vídeo, já tem muito tempo que eu tô querendo fazer, só que é um tema muito grande que aborda muitas questões estéticas e técnicas também. E mais uma vez aconteceu de novo, eu tô aqui editando e o vídeo ficou muito longo. Eu vou ter que separar ele em algumas partes, assim como eu fiz naquela série de vídeos sobre banheiros e cozinhas. Deixa aqui no comentário pra mim que nome vocês acham que a gente deve colocar. Eu pensei em dossiê da iluminação, ou então detalhes de iluminação, assim como foi de cozinha e de banheiro. Tem na internet muitos vídeos falando sobre a parte técnica mesmo, igual você vai ver aqui, você pega uma embalagem dessa de lâmpada, você vai ver, por exemplo, falando sobre fluxo luminoso, eficiência luminosa, emissão de luz, fator de potência. E se a gente for fazer um projeto de luminotecnia mesmo, assim, na real, profissional, exigem também inúmeros cálculos, assim, tem muito cálculo mesmo para fazer, de acordo com a área, de acordo com o tipo de acabamento que tem nesse ambiente, se a parede é escura, se a parede é clara, o uso desse ambiente, se, por exemplo, você vai usar, você precisa de luz para uma bancada de trabalho, aí vai depender da altura da bancada de trabalho, tem muita coisa mesmo. Existem softwares hoje que fazem esse tipo de cálculo, então a gente realmente não precisa ficar fazendo isso na mão. Mas vamos falar aqui bem inside Lara Tiz, bem prático mesmo, na prática como que acontece. Quando a gente chega num ambiente como esse daqui, a gente tem que perceber o que a gente tem disponível, né, de estrutura elétrica para a gente poder fazer a iluminação desse ambiente. Quanto mais antigo for esse imóvel, menos pontos elétricos a gente vai achar. Aqui, por exemplo, eu tinha só uma tomada, que é a tomada que ficava junto com o interruptor, e o ponto de luz central aqui no teto. Para poder ligar o computador eu tive que puxar um ponto, eu mesma fiz, então não é tão difícil assim. Eu tive que puxar um ponto para botar aqui debaixo da mesa do computador, mas não vamos entrar nesse mérito. Eu até poderia fazer com meu pai um vídeo depois ensinando a fazer essas gambiarras, assim, que meu pai é engenheiro eletricista. Bom, numa obra, o que acontece na prática? Quando você está fazendo lá a construção e vai fazer a laje de teto, se tiver laje, né, no caso, na hora de fazer a laje, você já tem que deixar a previsão para o ponto de luz ali, porque é um buraquinho que tem na laje que passa para cima. Então você já tem que ter ali toda a parte de instalação elétrica. É muito difícil a gente falar sobre iluminação mais detalhadamente, assim, que não seja falar só sobre lâmpada. É muito difícil a gente falar sem falar de forro, mas tem um vídeo no canal que eu falo bastante sobre todos os tipos de forro, então eu vou deixar aqui nos cards para vocês acessarem, para vocês assistirem, tá? Mas isso é basicamente, esse ponto central é basicamente o que tem aqui para cima de um forro. Então temos laje e um ponto central. Esse ponto central, ele é ligado através de um cano que eu esqueci o nome agora, que é o conduíte, que é aquele cano amarelo, que é aquela mangueira amarela. Essa mangueira amarela, ela vem da laje desse ponto de luz e desce pela parede, chega até o interruptor. É assim que funciona na prática. E aí, o eletricista vai lá e passa um fio ali por dentro que vai ligar a eletricidade na lâmpada, passando pelo interruptor, que vai fazer a interrupção, por isso que chama esse nome, por isso que tem esse nome, interruptor. Ele faz o serviço, entre aspas, de interromper a corrente elétrica para passar ou não, sacou? É mais ou menos isso. Se você tem dentro desse conduíte passando um fio que liga de um interruptor para o ponto do teto, você vai ter um ponto de luz.
Então, mesmo que você faça um rebaixamento de gesso e você coloque várias luminárias nesse rebaixamento, se você apertar o interruptor ali, ela vai ligar todas as lâmpadas ao mesmo tempo. Para você ter mais de um ponto de luz, você precisa de ter mais de um interruptor. Assim, a fiação é muito mais complexa do que simplesmente um fio passando ali dentro para ligar esse ponto de luz. E você pode ter, se a gente for pensar, a gente encontra essas caixinhas de interruptor com até 6 interruptores. Então você pode ter 6 pontos de luz diferentes no mesmo ambiente. Não necessariamente esses pontos de luz precisam ficar no teto, porque a gente tem iluminação superior, que é a iluminação do teto, a gente tem a iluminação que é intermediária, que é por volta aqui dessa altura aqui de mesa e tal, abajur, essas coisas assim, e a gente tem os pontos de luz inferiores, que são os pontos que ficam na parede embaixo ou então no próprio piso. Quanto mais pontos de luz você tiver no ambiente, óbvio que sem muito exagero, mais rica vai ser a iluminação desse ambiente. Hoje em dia, e quanto mais o tempo passar, mais diferentes usos a gente vai concentrar no mesmo ambiente. Antigamente a gente tinha cozinha separada da sala, separada da copa, separada da sala de jantar, sala de TV, era tudo separado. Hoje a gente tem ambientes que estão todos integrados. Então você tem diferentes usos. Um ambiente que geralmente você está ali durante o dia cozinhando, que é um momento de trabalho, você precisa de luz ali, né, para cozinhar, porque senão corre o risco de cortar um dedo fora ali. Durante a noite você está usando esse mesmo ambiente no outro canto para ver uma televisão e você não quer ter uma luz muito forte. Ou então, durante uma outra parte do dia, você está usando esse espaço como um home office e você precisa de um outro ponto de luz mais forte que não seja na bancada da cozinha. Você precisa ter uma luz forte ali em cima da mesa de jantar. Mas essa mesma mesa de jantar pode receber um jantar romântico e aí não dá para ter uma luz muito forte, né? Porque não é nada romântico. Então, se você puder distribuir esses pontos de luz de forma que você use-os de diferentes maneiras, é a melhor situação de todas. Existem basicamente 2 tipos de iluminação, que é a iluminação difusa e a iluminação focal. A iluminação difusa é aquela que ilumina o ambiente como um todo. Por exemplo, esse único ponto de luz central que a gente tem no teto é geralmente uma iluminação difusa, porque ele deve iluminar e atender ao cômodo inteiro. E a gente tem também a iluminação direta, que é aquela que tem como objetivo iluminar pontos específicos. Seja, por exemplo, uma luminária dessa daqui que está iluminando aqui minha mesa de trabalho, apenas a minha mesa de trabalho. Uma luminária de leitura num quarto, ou então um spot que fica no cantinho da parede para você iluminar uma textura de parede, ou então um quadro na parede. Então existem basicamente esses 2 tipos de iluminação. Qual que é a diferença básica entre elas? Básica mesmo. É que a iluminação difusa gera menos sombra do que a iluminação focal. Focal justamente tem esse objetivo. Se você tem uma parede em 3D e você quer valorizar essa parede em 3D, como eu falei no vídeo sobre revestimento 3D, vou deixar aqui no card para vocês também, você coloca uma iluminação lá em cima, bem focal, justamente para dar sombra e enfatizar ainda mais a textura 3D desse seu revestimento. Para cada função dessa existem diferentes tipos de lâmpadas ou de luminárias também, porque existem as lâmpadas que já são focais e as lâmpadas que são difusas. Só que se você coloca numa luminária dessa que tem
aqui a iluminação direcionada, você vai focar essa iluminação em um lugar. Então, todo projeto eu tento colocar sempre uma iluminação difusa para iluminar o ambiente como um todo, mesmo que você não precise no uso comum dele, mas às vezes você vai limpar, por exemplo, um quarto, dificilmente você precisa ter uma iluminação generalizada muito forte nele, mas num dia de faxina, num dia de limpeza, você tem que ter, né? Então, gente, no vídeo de hoje a gente falou sobre os tipos de iluminação e nos próximos vídeos a gente vai começar a falar mais especificamente sobre luminárias e tipos de lâmpadas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações. E também não esquece de curtir esse vídeo que você me ajuda a fazer o canal crescer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!